amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia e bem-vindos todos aqueles que nos assistem do outro lado dessas câmaras de televisão. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que fidedignamente nos acompanha, sempre aqui através da Rede Vida de televisão, fazendo um pouco de memória das minhas aulas de teologia, o como é bom poder estar participando aqui desse programa. Padre, confesso que fazia algum tempo que não lia estes capítulos do início da criação do mundo, o primeiro livro do Gênesis. Se para mim tem sido uma experiência tão positiva, eu acredito sinceramente que para você também a mesma coisa esteja acontecendo. Isso graças à possibilidade que nos dá este canal de televisão e graças à disponibilidade do Padre Fernando em compartilhar conosco um pouco da sua experiência e do seu pastoreio, mais de 40 anos de ministério, não é, Padre? A maior Bem paróquia mais. do Brasil, se assim podemos falar. Através deste canal de televisão. Exatamente. Sobretudo o programa diário, o Pão Nosso de Cada Dia. Muito bem. Bom, o que eu falei na semana passada foi claro, fui exaustivo, deixei alguma pendência no ar? Não, acho que o senhor pontuou bem, né? Situou a imagem, contextualizou, trouxe uma reflexão. Acho que o programa foi muito bom, né? Agora, levanta-se, ou se poderia levantar, uma pergunta. Deus castiga? Uns dizem correndo, sim, é claro. E se não bastasse os castigos desse mundo, tem o inferno ainda. Outros dizem absolutamente não. Deus não castiga ninguém. Eu não estou nem numa extremidade e nem na outra. É preciso distinguir o que vem a ser castigo. Eu me recordo que quando eu era criança e às vezes não estudava bem ou não me preparava bem com lições para a aula do dia seguinte, era uma criança, um início de adolescente, tinha meus 8, 9, 10 anos de idade, eu recebia castigos, sobretudo de meu pai. Se não estivesse com os problemas de matemática bem resolvidos, podia esperar um castigo. Por exemplo, ficar sem ver televisão. Ou então, ficar sem poder sair e passear num final de semana, para aprender a estudar melhor. Meu pai tinha ódio de mim? Meu pai não gostava de mim? É claro que ele gostava. Talvez muito mais que eu imagino. Mas exatamente porque gostava, tinha que ser enérgico. Porque geração espontânea e crescimento espontâneo, sem ninguém mexer em nada, isto não existe. Isto é apenas uma fantasia. Hoje, se eu sou o que sou, eu devo muito aos anos da minha infância, às minhas raízes, que foram aquelas. Meus pais me queriam bem, meus pais me amavam, mas meus pais, de quando em quando, tinham que fazer um ajuste. E esse ajuste, naquele momento,
era sempre doloroso. Existem castigos extrínsecos e castigos intrínsecos. Vamos dar exemplos e tudo vai ficar muito claro. Um castigo extrínseco. Alguém comete um homicídio doloso e vai passar 20 ou mais anos na prisão, na cadeia. Este é um castigo, digamos, extrínseco. Por quê? Porque entre o que ele praticou e o castigo que leva, não existe vinculação interna. Ele poderia passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, não modificaria em nada a situação. E pior, ainda que passasse o resto da vida na cadeia, o que ele fez não pode deixar de ter sido feito. Isto é, quem ele matou não ressuscita nunca mais para este mundo aqui. Isto é um castigo extrínseco, que normalmente o Ministério Público, os juízes, dão a um delinquente, a um assassino, a um ladrão, enfim, a uma pessoa que precisa aprender a conviver em sociedade sem ferir ou machucar ou lesar quem quer que seja. E existem castigos intrínsecos. Vamos ao exemplo. Alguém gosta de beber? Eu digo a verdade, diante desta televisão. Eu também, socialmente, sozinho não vejo graça nisso. Mas socialmente, um aperitivo antes de um almoço ou de um jantar faz bem. E não é pecado. Agora, comece a beber desordenadamente. Comece a beber destemperadamente. Comece a beber o dia inteiro. Comece a beber em cada hora. Enxugue diversas garrafas. Vão ver no médio prazo, no longo prazo, o que isto acarreta. Isto acarreta o alcoolismo, a dependência do álcool e a destruição completa da dignidade daquele ser humano que normalmente recebe um nome nada lisonjeável de bêbado. Este é um castigo que vem por dentro. À medida em que se bebe, o veneno vai entrando dentro do sujeito. Não é Deus que põe, não é Deus que deixa ninguém bêbada. Não é Deus quem castiga com o alcoolismo, é a própria pessoa. Agora, Deus não mandou entrar neste estado e não faz nada de miraculoso para retirá-lo desse estado. Ele, se quiser sair, vai sair a duríssimas penas pela irresponsabilidade com que se orientou no seu próprio passado. A isto nós podemos dar o nome de castigo intrínseco. E dada a ausência miraculosa de Deus, Deus permite este estado, que não é agradável, que não lhe dá glória. Esta pessoa só vai sair, como eu acabei de falar, muito dificilmente disso, quando sai, quando não morre com este vício, ou até mesmo, pior, por causa dele. Antecipa a sua própria morte. Assim nós podemos dizer que Deus castiga. Agora, eu distingo entre castigo didático, que é o que normalmente nós temos, e a punição, ou melhor, a condenação, que seria o castigo definitivo, o castigo para sempre. Aqui eu não me posiciono e não tenho nada a me fazer antecipar ao juízo de Deus.
Diante de tudo que o Senhor falou, entre o castigo extrínseco e o castigo intrínseco, por exemplo, ou seja, entre o diabético que não consegue se controlar e come doce, e aquele que tirou a vida de alguém e tem que pagar tantos anos por isso na cadeia, e tanto num caso quanto no outro, é muito difícil se sair de um determinado ciclo de maldade. Qual é a saída do homem? Há saída para o homem? Há sempre saídas, Anselmo. Você deve sempre impor a esperança e não o desespero. Agora, vai ser conseguida? Ele vai, pelo menos, tentar? Ele vai fazer um esforço? Vamos fazer um intervalo e continuamos. Estamos de volta e eu gostaria de saber se alguma pergunta deva ser feita. No primeiro bloco, o senhor muito nos falou sobre a natureza dos castigos e nos deixou claro que em todas as situações é muito difícil se sair das devidas situações. E eu concluí o bloco colocando a seguinte pergunta: que de fato é muito difícil para a pessoa que tem um vício, um problema, se sair de determinado... Um drogado, por exemplo. Se sair da droga. Um diabético, se livrar do doce. Porque às vezes a pessoa comete alguma coisa até por compulsão. E aí, olhando até para o âmbito original da questão, já que estamos nos capítulos aqui ainda da criação, a pergunta que fica é: há alguma janela de acesso pelo qual o homem possa alcançar a sua liberdade? Você sabe, até no âmbito da igreja, que existem muitas associações que trabalham para libertar drogados do vício. Você sabe disso. Conseguem? 5%. É uma luta, né? É uma luta. 5%, 7%. É uma luta em glória. Já se partimos do pressuposto da quantidade, mas deve ser feita. Você nunca deve dizer a ninguém que ele não tem salvação. Você sempre deve dar-lhe alguma esperança. Todos. Agora, isto vai acontecer? Isto vai realmente se dar? Às vezes sim, as mais das vezes não. Mas pelo menos morra com esperança, não morra desesperado. Pelo menos isto. Agora, a cura de certas doenças, que não são apenas doenças, são doenças comportamentais, porque levam em conta o comportamento. Eu me lembro da década de 80, você já tinha nascido? 87, já do meio para o fim. Bem, eu me lembro já do início de 80, 84, por aí, e quando veio, de repente, repentinamente, a epidemia da AIDS. Para muitos, não para todos. Aí existe gente que foi infeliz e pegou isto aqui numa transfusão de sangue. Mas para muita gente era um comportamento sexual. Um comportamento sexual, digamos, inadequado. Se tivesse sentido sempre o mesmo parceiro, a mesma parceira, não pegariam essa doença. Pegaram. E agora? Deus vai retirá-los dela? Não. Vai fazer um milagre? Não. Vai jogar fora 40, 50 anos de existência. Eu conheci muitos.
poderiam estar vivos hoje, mas já estão mortos há mais de 20 ou 30 anos. Agora carregue as circunstâncias, né? Carregue o peso, carregue a responsabilidade do que fez. Você acha que eu nem sei como levantar essa questão, mas esse lado duro, pesado, de olhar a realidade da vida, não é cruel? Mas é o preço da liberdade. E, em contrapartida, isso não é glória para os ateus? Glória por quê? Porque, meu Deus do céu, por exemplo, qual é a culpa de uma criança de ter nascido, suponhamos, que sempre tem, com câncer no pulmão? Não. Isto aqui não vem Deus em causa, predicamentalmente. Não foi Deus que colocou aquele câncer no pulmão da criança. Mas é debilidade da vida. É deficiência de um organismo. Isso significa que nós somos seres finitos, que não somos deuses, que somos seres precários, que oscilamos entre a vida e a morte. Mas isto aqui é comum à natureza humana. Se o câncer vem com 3 anos de idade ou vem com 79, bom, isto aqui faz parte da natureza humana. Mas isto não é alimento nenhum para ateísmo, porque, meu caro, os males físicos e morais são tardios. Em primeiro lugar, e isto serve para qualquer ateu. Nós estamos saindo muito do nosso programa aqui, é preciso tomar cuidado. Bom, o mal, esse tipo de mal é tardio. Antes que houvesse os seres humanos na Terra, no planeta, se podia falar em males. Um terremoto é um mal? É um fato. Um dilúvio é um mal? É um fato. Temos que dar prioridade ao ser. O ser veio antes do mal. E como nesse universo nada, absolutamente nada, tem em si a razão segura de sua própria existência, nada se resolveu a existir, o ateísmo aqui não tem saída. Porque quem não crê em Deus, Criador, tem que aceitar, o que não é nada fácil, a eternidade da matéria. Porque do nada, nada provém. Certo? Mas o mal, inclusive os males morais, sobretudo estes, só depois que neste planeta entraram seres humanos. Ou seja, muitas horas depois que o planeta começou a existir. Parece que há 2 ou 3 bilhões de anos. O ser já existia. E o ser não Sem divino. Dúvidas. E daí é interessante, padre, que ele encontrou graça em Noé. Interessante isso, né? A pessoa de Noé não precisa ser entendida como São Pedro, por exemplo, ou como São Paulo. Isto é, o indivíduo concreto. O indivíduo concreto chamado Noé, daquela época, que entrou numa arca. Mas também a sua figura literária e até legendária traz uma mensagem. E uma mensagem para todos nós, não só mensagem para a criança e nem principalmente mensagem para a criança. Deus sabe, no meio ambiente de todos, distinguir os maus dos justos. Ele pode, e na sua misericórdia o faz, adiar as consequências malévolas, frutos de nossas decisões
desastradas. No final, elas vêm por si só. Mas Deus distingue o justo do injusto. São Tomás tem uma afirmação, mas agora não me lembro em que livro da sua ópera Omnia, dos seus escritos todos. Não é Deus que joga ninguém no inferno, é a pessoa que cai pelo seu próprio peso, digamos assim. Pondere suo, isto é, descobre que o inferno é o seu lugar natural. Tudo o que ele fez na vida, conscientemente, deliberadamente, livremente, tem aquele fim lá. E não pode ter outro. Deus não pode obrigar você a amá-lo. É você que decide se ama a Deus ou se ama o mundo, se ama o definitivo ou se entrega os seus amores aqui às coisas materiais daqui. Então eles chegaram à conclusão, neste caso preciso aqui, que lavar a terra era preciso. Olha, em todos os tempos, lavar a terra é preciso. Sabe? O que nós fazemos, a não ser se vivemos o nosso ministério real e seriamente e responsavelmente, o que nós fazemos se não convidar constantemente aqueles que nos foram entregues a uma conversão. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Era o que Jesus fez a vida inteira e é o que cada um dos seus ministros, nós, no nosso caso, temos a obrigação de fazer. Se não fazemos isto, nós traímos a nossa missão. Traímos a nossa ordenação, porque não fomos ordenados para outras coisas. É preciso tomar muito cuidado quando um padre começa a acrescentar coisas, até à primeira vista boas, mas não diretamente ligadas ao ministério sacerdotal na própria vida. Ele pode ser vítima dele mesmo. Vamos ter que encerrar o nosso programa. Que pena, telespectador. Quando está ficando muito bom, aí temos que concluir o nosso programa. Padre. Muito obrigado e até domingo próximo, se Deus quiser. A você e a sua família, um bom domingo e uma abençoada semana.